Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos a equipe 2, composta pelos membros Adriano, Gabriela, Lucas, Renan e Vinícius. E o tema da nossa apresentação é a mecatrônica na indústria automotiva. Bem, quando a gente pensa na junção dessas duas potentes indústrias, logo a gente imagina aqueles braços enormes montando o carro, tudo em sincronia, bonitinho, juntando as peças, parafusando parte dos carros, enfim. Mas o papel dos robôs está muito além de só a montagem e a produção. Por exemplo, nas pistas de teste, os robôs podem substituir os engenheiros ou técnicos em tarefas repetitivas e perigosas, como o teste de segurança de um carro ou mesmo o teste noturno de um avião, coisas que humanos teriam dificuldade de fazer ou que fosse muito arriscado. E tudo isso com uma alta taxa de precisão. Mas a mecatrônica não é só apenas os robôs que a gente vê por aí, porque ela já está presente nos carros desde meados dos anos 70, muito tempo atrás, nos sistemas que parecem que são muito simples, mas que são de extrema importância para a segurança e conforto do condutor, como o freio ABS, ou controle de tração, ou até mesmo o sensor de ré. São pequenos sistemas integrados ao carro, que são controlados pelo computador de bordo, que fazem toda a diferença. A gente vai usar como exemplo a empresa norte-americana Tesla, que é tão conhecida e tão consagrada, na qual vem se destacando nos últimos anos pelos seus carros elétricos com tecnologia de ponta. Aí temos alguns exemplos, né, como foi citado, o teste do carro e também os braços mecânicos, ele é uma luta da Tesla. Os temas do trabalho, como explicitado, a gente decidiu escolher alguns sistemas específicos e no caso vão ser os sensores que estão presentes em quase toda a parte do carro, o freio ABS, que é uma invenção importantíssima que garante uma segurança muito maior, e também o autopilot, que é, como tem vários vídeos circulando na internet, né, dos carros se dirigindo, que basicamente a pessoa não precisa dirigir, não precisa fazer nada. Bom, então agora eu vou comentar um pouquinho sobre os sensores. É um termo muito amplo, né? Mas é que é um dos principais pilares de qualquer sistema mecatrônico e de todos esses sistemas embarcados dentro dos veículos. Né? Eles são muito mais presentes do que a gente imagina. Né? Os carros modernos de hoje têm cerca de entre 60 a 100 sensores internos ali. Né? Então, comentando alguns exemplos aqui, pode-se falar que os sensores eles são os sentidos do carro, né? Então é a forma que o carro, que os sistemas embarcados têm de receber informações. Então os sensores eles vão ler aquelas informações e essas informações são levadas para o processador que faz todas as operações e ativam nos atuadores, né? Essa é a base de qualquer sistema mecatrônico, né? Então, os sensores eles podem servir para dar informações importantes ao motorista, né? Então, como velocímetro, como medidor de combustível, né? Tudo aquilo que é visível no painel vem através de um sensor. Para controle de emissão de gases, então, por exemplo, os sensores de oxigênio, eles são essenciais ali para o controle de sistema de injeção eletrônica do carro, né? Então, para controle de emissões de gases, né? E diagnósticos de problemas, né? Então, qualquer informação que o sensor passa pode ser relevante para tomada de decisões de técnicos caso aquele veículo tenha algum problema. Ali falando os carros modernos de 60 a 100 sensores e futuramente pode ser até que chegue a 200 sensores, né? Muita coisa. Então aqui aqui uma imagem que mostra, né, quantidade a importância, né, que é esse elemento, né? E aí a gente trouxe como um dos principais cases do trabalho os carros da Tesla, né, que chama muita atenção o sistema de carros autônomos. Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas os sistemas de carro autônomo eles usam os principais sensores são os ultrassônicos, as câmeras, GPS, tudo isso para identificar objetos e obstáculos ao redor do veículo para que os processadores tomem as decisões necessárias. Né? Então, como o Vinícius falou, o carro ele é composto por muitos sensores. É uma parte essencial do carro e compõe quase todos os sistemas mecatrônicos. E o ABS não fica fora. Como um sistema mecatrônico que o foco dele é trazer segurança,
ele foi criado não especificamente para o carro. Ocorreu uma migração de um projeto que era aplicado em trens e aeronaves. Ele não... Nesse tempo, que era nos anos 60 ainda, a utilização dele era incapaz no carro, não tinha como utilizar. Só que com a criação de semicondutores, circuitos integrados, o início do sistema mecatrônico dos freios ABS nos carros foi começando a tomar nascimento. O desenvolvimento dele teve foco em 3 principais problemas: a falta de controle durante a frenagem, redução da distância de frenagem e estabilidade da frenagem em superfícies com diferentes níveis de tração. E tendo como propósito permitir ao condutor do veículo ter maior controle durante o momento de frenagem, ele executa essa função impedindo que as rodas travem. Ou seja, em vez da roda simplesmente parar, ele identifica, ele detecta quando a roda está prestes a parar, através dos sensores, e ele começa a causar uma rotação intermitente. Ela roda, para, e isso acaba fazendo com que a velocidade rotacional e translacional elas se anulem. Elas ficam em sentidos opostos e acabam se anulando no ponto de contato. Isso permite o controle da distância e causa uma menor distância. A causa da menor distância vem por causa do material da borracha. Como esse material tem propriedades complexas, a deformação na forma do pneu durante a frenagem intermitente cria um maior coeficiente de atrito. O algoritmo inteligente ele ajusta essa pressão do freio para manter a relação de escorregamento perto dos 12%, onde o atrito é máximo. E para resolver a instabilidade de frenagem em meios de diferentes níveis de tração, que seria, por exemplo, tem uma poste do lado na rua, provavelmente seus pais já falaram, vocês já viram ou já experienciaram, né? Passou com o carro, ele puxa um pouco. Só que esse puxar um pouco é porque tem o freio ABS, e isso puxaria muito, na verdade. Ele usa de uma distribuição eletrônica de força da frenagem inteligente. A taxa de guinada e o deslizamento de cada roda são medidos, assim reduzindo a pressão de frenagem nas rodas e com maior aderência nas rodas com maior aderência. A força dessas rodas diminui, mantendo o torque de guinada no controle do motorista. Então, agora eu vou falar um pouco do sistema Autopilot. O sistema Autopilot é basicamente um sistema avançado, basicamente não, mas sim um sistema avançado de assistência ao condutor que aumenta tanto a segurança quanto a conveniência ao volante. Quando ele é devidamente utilizado, o Autopilot ele reduz mais ou menos o volume de trabalho global do condutor. Todos os novos veículos da Tesla são equipados com 8 câmeras externas, 12 sensores ultrassônicos e um computador de bordo muito potente, que proporciona a camada de segurança adicional para orientar a pessoa na viagem ou até mesmo no dia a dia. Então, o sistema Autopilot, ele permite que o carro dirija, tanto acelere e freie automaticamente dentro da pista. Porém, ele não tem total controle, ou seja, ele precisa de uma supervisão ativa do motorista e não torna o veículo autônomo. Já dentro do sistema Autopilot tem o Navigate, que é uma ferramenta que existe e sugere algumas mudanças de faixa para otimizar a rota de quem está dirigindo usando um carro Tesla e faz ajustes para que a pessoa não fique preso atrás de carros ou até caminhões lentos. E quando ativo, essa ferramenta também adiciona automaticamente ao veículo a direção aos cruzamentos e saídas de rodovia com base ao destino que a pessoa escolheu. E, por fim, a autodireção. Essa faz parte de uso de câmeras avançadas, sensores e pode usar também o poder computacional, possibilitando que os carros Tesla naveguem por estradas mais estreitas e complexas. Ou seja, tanto o sistema ABS quanto os sensores, por exemplo, um deles, o ultrassônico, que é muito comum, funcionam para guiar o carro, dando mais segurança, mais possibilidade para o piloto navegar ali de forma mais rápida e muito mais confortável. Bom, em conclusão, dá para dizer que a mecatrônica na indústria automotiva teve um grande crescimento ao longo dos anos, já que ela reduz custos operacionais, flexibiliza a produção e agiliza o processo de fabricação e também de testagem. No futuro, os veículos serão mais inteligentes, com novas tecnologias e aprimoração dos sistemas mecatrônicos.
Talvez um carro popular do futuro tenha todos os sistemas que hoje são considerados o que só teria presente em uma linha premium, só que por um preço acessível. Já o veículo autônomo não se limitará mais ao ato de dirigir, mas na experiência da viagem e na utilização do espaço. Vale ressaltar que o avanço da tecnologia não beneficia só o nosso tempo e o nosso conforto, mas também é um passo importante para diminuir o dano que nós causamos à natureza. Afinal, como já havia dito Nikola Tesla, a ciência é, portanto, uma perversão de si mesma, a menos que tenha como fim último melhorar a humanidade. Enfim, acho que a apresentação é isso. Agradecemos a atenção e até mais.